e amigas. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Lucarnas. A detenção aí preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pertencente, membro do antro denominado Partido Liberal, na manhã do dia 22 desse mês de novembro de 2025, gerou assim uma certa resposta imediata entre seus apoiadores nos grupos públicos de mensagens como WhatsApp, Telegram, entre outras plataformas digitais. Várias linhas de argumentação emergiram e podemos destacar aquela comoção de caráter fúnebre, focada em especulações acerca do estado de saúde de Bolsonaro, uma caça às bruxas internamente, caracterizada por ataques a aliados considerados traidores. Uma onda de teorias conspiratórias que sustentam a hipótese de um possível assassinato do meliante dentro da prisão. Perseguição política e pessoal do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o grande vilão, uma cortina de fumaça para encobrir o caso do Banco Master e a famosa suposta ditadura da toga. Tudo isso é despejado quase que diariamente, minuto a minuto, na mente dos adeptos do bolsonarismo. Há também até mobilização para protestos organizados por políticos como o líder da bancada, Sóstenes Cavalcante e Zé Trovão, todos do PL, em oposição a esta detenção preventiva, defendendo a necessidade de parar o Brasil por meio de paralisação de atividades, primeiro na Câmara dos Deputados, barrando, obstruindo, não votando qualquer pauta que seja apresentada, a não ser anistia ou a menção para libertarem imediatamente o mito deles, envolvendo aí caminhoneiros e outros trabalhadores também, para que ajudem a paralisar o país fora da Câmara dos Deputados. Além disso, grupos da esquerda também, de um modo geral, demonstraram aí entusiasmo com esta prisão preventiva, citando mensagem tipo, que grande dia, a justiça tarda, mas não falha, e por aí. Então, este é o quadro da situação em um país, uma preocupação geral que deixa de lado outras questões mais relevantes, mais importantes, as quais deveriam ter um olhar mais preocupante, com cobrança dos que ocupam cargos parlamentares. Então, queremos aqui apresentar uma reflexão crítica sobre essas travessuras que está sendo perpetrada já há tempos contra o povo brasileiro, ao invés de comemorações sobre esta detenção de um meliante que nada fez de bom ao país. A prisão preventiva aí do meliante Bolsonaro, determinada pelo STF no dia 22, após aquela tentativa bizarra, de violar a tornozeleira eletrônica, não é motivo para celebração. Constitui, na verdade, mais um capítulo lamentável de uma narrativa de baixa qualidade que nos distrai, enquanto o Brasil afunda em profundezas de desigualdades sociais e corrupção sistêmica. Bolsonaro, que se proclamava o salvador da pátria, agora repousa aí em uma cela reservada lá na sede da Polícia Federal em Brasília, que parece mais um prêmio,
O local, convenhamos, é infinitamente mais confortável do que as habitações precárias de milhões de brasileiros honestos que lutam dia após dia para sobreviver em barracos sem saneamento básico, água potável ou segurança constante. Olhem aí nas suas cidades, nos seus bairros, né? Ali ele desfruta de privacidade, recebe visitas diárias, ar-condicionado, split ainda, hein? Ou talvez até, quem sabe, aquela cama adequada e refeições regulares, enquanto famílias inteiras se aglomeram em favelas sob o risco constante de desabamentos, de incêndios e até mesmo como temos conhecimentos quase que diariamente, disparos aleatórios com armas de fogo de bandidos e policiais, fora os milicianos, né? Então, e se porventura, olha aqui, hein? E se porventura esse meliante do Bolsonaro for transferido para o complexo penitenciário da Papuda, amigos e amigas, não se deixem enganar. Não será para uma cela comum, repleta de alguns roedores, insetos e superlotação, onde o Estado empilha os desvalidos como se fossem descartáveis. Tá? Se o Bolsonaro for para a Papuda, escrevam aí, né? Terá acesso a uma cela diferenciada, reservada para figuras de destaque no poder, aquelas com colarinho branco, né, impecável e muitas conexões que garantem um tratamento privilegiado. E quanto tempo vocês acham que ele permanecerá lá, hein? Bem, nossa suposição é que será pouco tempo, muito pouco mesmo. Porque recursos judiciais se multiplicarão rapidamente, né? Assim como uma proliferação de coelhos, advogados caros farão suas mágicas, né? E logo veremos o indivíduo em liberdade novamente. Talvez com uma nova tornozeleira ou uma sanção simbólica, né? Esse é o roteiro previsível de um sistema que simula justiça, mas entrega impunidade, envolta em laços de privilégio. Essa é a realidade nua e crua. Estamos exaustos com toda essa farsa brasileira. Aposto que vocês também estão cansados dessa encenação barateada, repleta de ofensas e desrespeito, né? Dessa ópera bufa que consome manchetes, provoca discussões acaloradas nas redes sociais e gera horas intermináveis de análises triviais em programas de televisão, em horário nobre. Enquanto somos hipnotizados pelas peripécias do vagabundo Mor e seu partido PL, né, que alega paranoia, negação de fuga e assume uma postura de vítima. Os verdadeiros vilões escapam ilesos. Observem ao seu redor, né? Vivemos em um país obscenamente rico, agraciado com recursos naturais, invejáveis, né? Mas completamente mergulhado em uma miséria que devora gerações, com uma inflação galopante que transforma o salário mínimo em migalhas, desemprego que condena os jovens a subempregos ou ao crime. Sem contar os aposentados, né? Cada vez mais humilhados e degradados, né? Então, saúde pública em colapso, com hospitais lotados e falta de medicamentos, educação sucateada, como evidenciado pela forma como os educadores são tratados, escolas em ruína e professores lutando por dignidade. Né? E que dizer da corrupção endêmica que drena assim bilhões dos cofres públicos para bolsos privados?
para pagar aluguéis, salários de condenados, de afastados, como fazem aí com verbas parlamentares, que são pagas até para quem foge do país e fica difamando o país, né? O dinheiro que é dado aos partidos políticos, né, para fomentarem candidatos, né, e lidando com fome e desesperança. Acordem, brasileiros e brasileiras, despertem e observem criticamente como o sistema é seletivo, uma balança enviesada, né? Que oprime os pobres sob o peso da lei e acaricia, né, com luvas de veludo, por exemplo, né, os ricos. Agora, aquele camelô, né, que vende mercadorias falsificadas na rua, não que sejamos favoráveis a isso, mas como exemplo, né, as algemas são imediatas no cidadão. A apreensão dos produtos sem o direito de recorrer e anos de prisão sem um julgamento justo em muitas das oportunidades ou diversos recursos apelatórios que nem são vistos, nem olhados. Para esses não tem habeas corpus. Então, para o trabalhador informal também, que comete às vezes um erro ali na declaração de impostos, né? Multas impagáveis e penhoras de bens, enquanto para os poderosos, políticos, empresários e ex-presidentes, há sempre uma brecha, um habeas corpus milagroso ou uma prisão domiciliar confortável. Então, essa dualidade, né, não é um acidente, é a essência de uma nação colonizada pela elite, onde a justiça é um clube exclusivo, né, para aqueles que podem arcar com os custos. Então reflitam, brasileiros e brasileiras, quantos Bolsonaros anônimos apodrecem em prisões superlotadas por crimes menores, sem direito a salas reservadas ou audiências televisionadas, né? Ou estarem aí nas redes sociais falando que são inocentes. Quantas vidas são destruídas diariamente pela indulgência com os poderosos e a crueldade com os menos favorecidos. Então, é hora de virar a página, né? Deixem Bolsonaro e sua turma essa turma de desajustados de lado, pois eles são apenas o reflexo distorcido de um problema muito mais profundo. Pedimos que canalizem essa energia para exigir dos governantes soluções efetivas, investimentos em infraestrutura que gerem empregos dignos, reformas tributárias que taxem fortunas e aliviem os humildes, e um combate firme à corrupção, sem seletividade, evidentemente, né? Somente assim conseguiremos sair dessa miséria autoimposta, né? Transformando o Brasil rico em um Brasil justo. Não celebrem prisões simbólicas, lutem por uma verdadeira revolução, ou então continuaremos a ser meros espectadores de uma novela interminável, rindo para não chorar, tá? Aguardamos que tenham apreciado este vídeo, né, e compreendido esta nossa mensagem. Agradecemos imensamente pelo apoio que possam nos proporcionar e levar essa mensagem a diversos outros brasileiros e brasileiras em nosso amado e sofrido país. Então, comentem, divulguem, né? Façam os seus comentários, se inscrevam na nossa página.
e até uma próxima interação.